mais grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos 2.000 os mortos. 26 de abril de 1986, Ucrânia. O que aconteceu aqui ficará para sempre marcado na história da humanidade, o mais trágico e desastroso acidente nuclear do mundo. O acidente de Chernobyl, como ficou conhecido, foi o maior acidente nuclear da história e causou a morte de milhares de pessoas. A tragédia contribuiu para acelerar o fim da União Soviética. E como resultado, a cidade de Pripyat foi abandonada e se tornou um símbolo de um dos eventos mais marcantes do século XX. Na madrugada de 26 de abril de 1986, a 1h, 23 minutos e 47 segundos, um teste de segurança no reator 4 da usina Vladimir Ilyich Lenin, em Chernobyl, resultou em um dos piores desastres nucleares da história. A explosão do reator deu início a um incêndio que se arrastou por dias, lançando uma grande quantidade de material radioativo na atmosfera. O desastre foi causado por uma série de falhas humanas e de projeto. Os operadores do reator não seguiram os protocolos de segurança, e os reatores RBMK, usados na usina, tinham um erro grave em seu projeto, que permitiu que o acidente acontecesse. A radiação espalhou-se pelo mundo, principalmente para o oeste e norte de Pripyat. Foram identificados altos níveis de radiação em países como Polônia, Áustria, Bielorrússia, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertar a comunidade internacional sobre o acidente foram os suecos, que pressionaram o governo soviético a admitir o ocorrido. Os soviéticos inicialmente tentaram esconder o acidente, temendo o impacto na reputação do país. Em caso de acidente, o material radioativo ficaria contido dentro da cúpula, impedindo sua dispersão no meio ambiente. Porém, os reatores RBMK-1000, utilizados em Chernobyl, não possuíam essa cúpula, o que tornou o acidente ainda mais catastrófico. No momento do acidente, o reator 4 estava em plena operação, mas passava por um teste de segurança. Durante o teste, o sistema de resfriamento do reator foi desativado, e em seguida, houve uma série de erros que levaram a uma grande explosão, e a um incêndio que durou vários dias. A explosão liberou uma enorme quantidade de material radioativo, contaminando uma vasta região ao redor da usina, causando a morte de dezenas de pessoas imediatamente, e milhares de outras pessoas por câncer e outras doenças por conta da exposição à radiação. Desde o acidente, foram implementadas melhorias na segurança das usinas nucleares, incluindo o uso de cúpulas de contenção, sistemas de resfriamento mais eficientes e em tecnologia dos reatores. Porém, os acidentes nucleares ainda são uma preocupação, por isso, a importância de continuar investindo em tecnologias mais seguras e na prevenção de acidentes. O desastre de Chernobyl foi causado por uma série de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. Em 25 de abril de 86, durante uma operação de rotina, os técnicos realizaram um teste no reator 4. O teste tinha o objetivo de determinar quanto tempo as turbinas poderiam girar após uma queda abrupta de energia. Esse mesmo teste já havia sido realizado no ano anterior, quando os técnicos perceberam que as turbinas tinham parado muito rapidamente. E para corrigir esse problema, novos dispositivos foram instalados e precisavam ser testados. No entanto, o operador da usina cometeu vários erros no experimento. Ele desativou o mecanismo de desligamento automático e desligou 4 das 8 bombas de água que refrigeravam o reator. Mas quando ele percebeu, já era tarde demais. A reação nuclear estava extremamente instável,
e a quantidade de energia produzida já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Então, os técnicos viram a necessidade de bombear xenônio para o interior das varetas, que continham pastilhas de urânio, já que esse gás é capaz de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. A instabilidade do reator tornou impossível o controle da fissão, principalmente pelo uso de xenônio. E hastes contendo boro foram inseridas manualmente para frear a emissão de nêutrons. Mas quando as hastes foram inseridas, elas expeliram um volume de água do reator, que causou sobreaquecimento e a explosão da água restante. A pressão da água foi tão grande que soltou a placa de cobertura do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas. Nesse momento, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar produtos da fissão nuclear, como iodo, césio e estrôncio para a atmosfera. Cerca de 2 ou 3 segundos após a primeira explosão, uma segunda explosão lançou fragmentos das pastilhas de combustível e grafite aquecido, e cerca de 300 quilos de fragmentos de carbono. O núcleo do reator se fundiu devido às altas temperaturas, e dando início a um enorme incêndio. Como consequência, uma grande nuvem de gases altamente contaminados, com diversos tipos de radioisótopos, escapou para a atmosfera. Após a segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para baixar a temperatura. Entre o segundo e o 10º dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator incandescente, numa tentativa de cessar a emissão de partículas radioativas. Apesar dos esforços para controlar o desastre, a liberação de radiação continuou por dias, contaminando a região e causando danos imensuráveis à saúde humana e no meio ambiente. A nuvem radioativa se espalhou por grandes áreas da Europa e até mesmo chegando a outros continentes. O teste no reator foi mal planejado e executado, com o desligamento de dispositivos de segurança e o uso de técnicas inadequadas para controlar a reação nuclear. Além disso, o treinamento e a supervisão dos trabalhadores foram deficientes, contribuindo assim para o acidente. Desde o desastre de Chernobyl, medidas foram tomadas para melhorar a segurança nas usinas nucleares em todo o mundo. Mas o risco de acidentes ainda existe, e é necessário garantir que os procedimentos de segurança sejam seguidos de forma rigorosa em todas as etapas da operação de uma usina nuclear. Embora tenha sido uma situação muito crítica, a evacuação da população de Pripyat só ocorreu 36 horas após a explosão. A cidade tinha cerca de 50.000 habitantes na época, e foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. Sendo informados de que era apenas temporário, os habitantes foram obrigados a deixar seus pertences, alimentos e animais domésticos para trás. Além disso, o governo criou uma zona de exclusão, que cobriu áreas de alto risco para a presença humana, e tudo num raio de 30 quilômetros da usina foi evacuado. Para conter o avanço do material radioativo, foi formada uma comissão pelo governo soviético, com cerca de 800.000 pessoas, incluindo soldados, cientistas, bombeiros, mineiros e operários, que foram mobilizadas para trabalhar na região. Os liquidadores, como foram conhecidos, desempenharam várias funções na região, como a medição dos níveis de radiação, a contenção da emissão de mais radioatividade, o enterro de objetos contaminados, na matança de animais e na evacuação dos habitantes. Muitos deles não sabiam dos riscos que corriam, mas foram incentivados pelo patriotismo e pelos altos salários acima do padrão oferecidos pelo governo soviético. Entre as tarefas mais perigosas estavam a limpeza do teto da usina, que continha materiais radioativos do interior do reator. Os trabalhadores que realizaram essa tarefa foram chamados de biorobôs. Em 86, uma estrutura chamada de sarcófago foi construída entre junho e novembro para conter o material radioativo. Uma nova estrutura foi construída pelo governo ucraniano em novembro de 2016,
custando mais de 2 bilhões de euros. Projetada para durar até o final do século XXI, a nova estrutura tem cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento, e ela foi construída para resistir a terremotos de baixa intensidade. Quanto ao meio ambiente, foi um dos maiores desastres com materiais radioativos causados pelo homem. A Bielorrússia foi o país mais atingido, com grande parte de seu território contaminado, e um prejuízo econômico estimado em cerca de 235 bilhões de dólares, entre 86 e 2016. Também houve um aumento da incidência de câncer na população ucraniana e bielorrussa, e estima-se que a região de Chernobyl permanecerá inabitável por até 20.000 anos. Sem contar as consequências psicológicas, que foram semelhantes às dos sobreviventes aos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão, onde a natureza retomou o espaço, e há um aumento no número de animais. Até hoje, não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do desastre de Chernobyl, e esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do acidente. Estudos apontam que 2 trabalhadores morreram durante a explosão, 29 morreram dias depois por conta da exposição à radiação, e outros 18 por doenças causadas pelo contato com materiais radioativos. De toda forma, existem estudos que sugerem que até 2006, cerca de 4.000 pessoas tenham morrido em consequência do acidente, mas existem estudos que sugerem números de mortes ainda mais elevados. Alguns estudos sugerem 9, 16, 60.000 mortes, e existem estudos que apontam que até 90.000 pessoas possam ter morrido por causa do acidente. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas vidas foram perdidas. Após a tragédia, o governo soviético estabeleceu uma comissão para investigar as causas do acidente. Um julgamento foi conduzido na cidade de Chernobyl, que hoje é uma cidade abandonada, semelhante a Pripyat. 6 pessoas foram processadas pelo acidente, das quais 3 foram condenadas a 10 anos de prisão. Foram eles, Viktor Brilkanov, Nikolai Fomin e Anatoly Dyatlov. Brilkanov e Dyatlov cumpriram 5 anos de prisão, e foram posteriormente anistiados. Atualmente, Brilkanov reside em Kiev, enquanto Dyatlov faleceu em 94, devido à exposição à radiação. Fomin sofreu um colapso mental, e tentou tirar a própria vida, sendo posteriormente transferido para uma clínica psiquiátrica. Em Chernobyl, a quantidade de radiação foi tão grande, que algumas pessoas receberam doses letais em menos de 1 minuto. Além disso, uma grande nuvem com partículas e gases radioativos escapou do complexo de Chernobyl, o que foi muito perigoso. O maior problema foi o Césio-137, cuja sua meia-vida leva mais de 30 anos. A precipitação do pó de césio na atmosfera tornou a região de Chernobyl inabitável por um período de tempo, que varia entre 3 e 20.000 anos. Com o tempo, ficou claro que o desastre de Chernobyl teve um impacto duradouro na saúde e no meio ambiente. A radiação causou um aumento na incidência de câncer e outras doenças relacionadas à radiação. O meio ambiente também sofreu, com animais e plantas afetados pela radiação. Hoje, a área em torno da usina de Chernobyl ainda permanece inabitável. O reator afetado pelo acidente foi selado em um sarcófago de concreto para evitar que mais radiação seja liberada. Mas a tragédia ainda é lembrada como um alerta sobre os perigos da energia nuclear e a importância de garantir a segurança em usinas nucleares. E essa foi a história sobre Chernobyl. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até logo!